Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse novo dia, por todas as bênçãos, proteção e amparo que o Senhor está dando sobre nós e sobre as nossas famílias. Que nós possamos nos alegrar hoje com a Tua presença em nossas vidas. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, registradas em Romanos, capítulo 4, versículos 9 a 12, que diz assim: será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e a circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, 3 grandes religiões do mundo têm Abraão como seu pai espiritual: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Não é por menos. Abraão foi escolhido por Deus para ser aquele homem que da sua descendência nasceria o Salvador. A promessa ou aliança que Deus fez com Abraão foi muito antes da circuncisão e dos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. Na promessa de Deus, Deus chamou Abraão. Deus abençoou Abraão e sua descendência. Deus protegeu Abraão e sua descendência. Deus cuidou de Abraão e de sua descendência. Deus guiou Abraão e a sua descendência. Deus fez tudo por Abraão e a sua descendência. Tudo isso Deus fez porque de Abraão nasceria Jesus, que abençoaria o mundo todo em todos os tempos com a salvação eterna. A aliança que Deus fez com Abraão e com os judeus se cumpre em Jesus. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, conquistando para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Nesta aliança que Deus fez com Abraão e que faz com cada um de nós pela sua palavra e pelo batismo, nós não fazemos nada. Não tem exigência de nada, não cooperamos com nada, tudo é graça e amor de Deus por nós. Até mesmo a fé que nós temos em Cristo é a ação de Deus em nossos corações através do Espírito Santo. Automaticamente os que têm fé em Cristo mudam sua vida e passam a ser cristãos. O cristão, como Abraão, confia em Cristo como seu Senhor e Salvador, busca a Cristo na meditação da sua palavra, na oração e no participar da igreja, vive uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a palavra de Deus. Essa fé que Deus nos dá provoca em nossos corações e mentes novos pensamentos, novos sentimentos e ações que condizem com a fé e que estão de acordo com a palavra de Deus. Como cristãos, nós imitamos Abraão em sua fé. Nós confiamos nas promessas de Deus registradas na Bíblia, queremos conhecer cada vez mais a Deus na sua palavra, vivemos uma vida de comunhão íntima com Deus,
evitamos tudo que nos afasta de Deus, o pecado, procuramos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo disse assim no texto de hoje: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Paulo diz que somos filhos de Abraão porque cremos em Cristo e vivemos a nossa fé. Abraão, por exemplo, quando Deus o chamou, mandou que ele deixasse sua casa e tudo o que tinha para trás e levasse a sua família pelo deserto, porque Deus mostraria o caminho que ele deveria seguir. E Abraão fez isso. Assim também nós, tudo o que Deus nos fala em sua palavra não é para nós questionarmos, mas para nós cumprirmos e nós vivermos. Abraão, em todos os lugares que parava, erguia um altar, dando graças a Deus pelas bênçãos derramadas e pedindo a proteção e as bênçãos de Deus. Nós temos uma igreja, onde podemos semanalmente ir e dar graças a Deus pelas bênçãos derramadas, abastecermos a nossa fé ouvindo a palavra de Deus e participando da Santa Ceia, e também pedindo as bênçãos de Deus. Abraão servia a Deus com tudo o que ele era e tinha, até mesmo não se negou a entregar seu único filho Isaque em sacrifício a Deus. Nós servimos a Deus juntos de nossas igrejas, dedicando a Ele o melhor do nosso tempo, dons e habilidades, bens e ofertas, para que a palavra de Deus continue a ser anunciada para nós e para o mundo. Abraão permaneceu em sua fé, mesmo habitando em terras pagãs e pecadoras. Nós vivemos em um mundo pagão e que tem valores, princípios e moral totalmente contrários do que Deus nos diz em sua palavra. Precisamos e devemos permanecer firmes na fé, nos princípios, valores e modo de vida que Deus nos fala em sua palavra, de maneira especial nos 10 mandamentos. Estimado irmão e irmã, a promessa de Deus a Abraão foi maravilhosa. Ele creu nela e viveu sua vida em fidelidade e amor a Deus. Que assim seja conosco. Creiamos firmemente na palavra de Deus. Sejamos sempre fiéis a Deus e vivamos uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Não procuremos ser aceitos por Deus por sermos bonzinhos ou praticarmos boas obras, mas unicamente pela fé em Cristo, que nos garante a salvação eterna. Efésios 2, 8 a 10 diz assim: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te agradecemos porque nós, pecadores, fomos amados por Ti. Fomos perdoados dos nossos pecados através do sacrifício de Cristo na cruz. E agora temos a Tua presença em nossas vidas. Como é bom isso, ó Deus! Que nós possamos nos alegrar como Abraão se alegrou com as Tuas promessas. Que possamos ser fiéis a Ti como Abraão foi fiel a Ti. E que possamos também Te servir como Abraão Te serviu com a sua vida. Que nós possamos testemunhar a nossa fé para tantas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.